Sempre que eu dou alguma entrevista sobre tema específico da economia brasileira, vem sempre junto uma pergunta de caráter um pouco mais generalista, que é se o projeto do governo está indo no caminho certo, se a política econômica está nos levando no caminho correto. Essa é sempre uma pergunta muito difícil de responder, porque qualquer análise sobre a economia, ela está bastante recheada de um conteúdo, de uma intencionalidade política. Isso quer dizer que a minha análise ou a análise de qualquer outro profissional, em qualquer outro veículo, ela está permeada por uma série de fatores, uma série de intencionalidades e interesses que são importantes, inclusive que deveriam sempre ficar muito claros. E aqui eu faço questão de deixar o meu posicionamento claro. Então, para responder essa pergunta, eu sempre apresento as seguintes considerações. Eu defendo um país desenvolvido, de economia diversificada, um país que seja capaz de superar os desafios seculares que a gente enfrenta, com déficit de infraestrutura, que enfrente as desigualdades de maneira bastante séria e, mais do que isso, que dê às pessoas e os diferentes coletivos que compõem o nosso país as condições de realizarem os seus sonhos, individuais e coletivos, que tenham uma vida confortável. E para isso, no meu pensamento, existe uma palavra que sintetiza essa aspiração, que é o desenvolvimento, que é uma palavra que pode ser sujeita a uma série de críticas, principalmente como ela tem sido apropriada historicamente, mas que também, na minha opinião, merece um grau de disputa. E desenvolvimento, para mim, então, ele significa uma mudança estrutural. Para utilizar aqui um linguajar da melhor tradição estruturalista latino-americana. Ou seja, um país que passe a estar num outro patamar de sociabilidade, de conforto para a sua população. Isso envolve uma economia diversificada, uma apropriação da tecnologia, condições de desenvolvimento tecnológico interno, distribuição regional, geográfica e social da riqueza. E não é nada fácil. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou Wesley Cantelmo e a pergunta que eu faço para vocês é: para onde vamos? Povo, esse é o Para Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Eu sou Wesley Cantelmo e aqui a gente vai poder conversar sobre desenvolvimento, economia, análises políticas. Então, se está passando de gaiato por aí, dá uma chance aqui para o canal, deixa seu like, aquele like da confiança, se inscreva, acompanhe os nossos outros vídeos. E ao final, depois que a gente trocou essa ideia, deixa aqui seu comentário, fala aí o que você achou, coloca sua posição, sua reflexão aí também, beleza? Então, o governo está indo no caminho certo, a política econômica está no caminho certo. Aí para responder isso a gente precisa definir qual é o caminho que a gente quer seguir, correto? O caminho que eu pretendo ou que a minha posição política, o meu grupo político, o coletivo do qual eu faço parte que pensa de maneira similar à minha, pensa um caminho para o país. Existem outros coletivos e outros interesses que pensam outros caminhos. Então, diante do caminho que eu acredito que é o correto, que é o caminho do desenvolvimento, da diversificação produtiva, o caminho da superação dos nossos desafios civilizatórios, um caminho que vai garantir saúde de qualidade para todo mundo, uma educação revolucionária e de altíssima qualidade, com muita infraestrutura associada, o desenvolvimento de tecnologias aqui dentro do país, uma plena condição de acesso à cultura e, mais do que isso, de desenvolvimento da criatividade humana e dos coletivos, um país que tenha a terra distribuída e que as pessoas possam viver de maneira confortável. Esse é o país que eu quero. Então, a partir disso que eu faço a avaliação que eu vou apresentar para vocês aqui agora. E para isso a gente tem que pensar a coisa a partir de duas lentes. A primeira delas é a gente levar em consideração as condições, tanto políticas quanto econômicas e infraestruturais que existem agora no país, que são dadas, né? E avaliar as possibilidades de atuação do governo diante daquilo que está dado, né? Da estrutura, de como a estrutura nacional está funcionando. E a segunda lente seria aquela justamente voltada para o desenvolvimento, né? Para a mudança estrutural, ou seja, para a elevação do
patamar da qualidade da economia e da vida do povo brasileiro. Ou seja, aquilo que o governo eventualmente está fazendo que vá ao encontro da mudança estrutural, daquilo que leva a um novo patamar. E que, notoriamente, para que venha a acontecer, requer um esforço enorme. E, portanto, a avaliação que eu faço é que, na primeira lente, diante dessa primeira lente de análise, né, que leva em consideração a estrutura que está dada, o governo faz um bom trabalho. Bom trabalho. Eu diria até mais do que isso, né, um trabalho que vai ali no limite das suas possibilidades. O governo fez uma retomada importante da aplicação e do desenvolvimento das políticas sociais, aquelas que dão um colchão de proteção mais direto à vida da população. E aí eu estou falando do Bolsa Família, eu estou falando do fluxo, né, das políticas relacionadas à Previdência, estou falando do programa Pé de Meia, enfim, eu estou falando daquilo que é segurança para o hoje, né, segurança para a reprodução imediata da população. Aquilo que deixa as pessoas minimamente tranquilas a ponto de poderem começar a pensar sua vida. Nesse sentido, o governo pegou uma terra arrasada, vários programas que são históricos desde a década de 2000, que foram desestruturados durante o trágico período aí do governo Bolsonaro, e que o governo vem paulatinamente reconstruindo e colocando num patamar muito interessante. A gente pode falar a mesma coisa para as políticas relacionadas à saúde pública. Então o governo está operando bem, reorganizando administrativamente o poder executivo, retomou uma gestão interessante da Petrobras, do BNDES, que vem atuando de uma maneira muito interessante e que tem relação aí com a segunda lente, já eu falo, e portanto trouxe um ambiente mais interessante, mais tranquilo para o desenvolvimento das políticas públicas. Então, nesse sentido, trabalhando com relação àquilo que está dado, o governo tem trabalhado muito bem. Mas aí vem a segunda lente, ou seja, aquilo que nos faz trilhar o caminho do desenvolvimento, né, com relação à mudança ou a políticas necessárias para a mudança estrutural do país. Aí sim, é para a gente pensar, o Brasil está num patamar, a gente quer elevar o patamar do Brasil. Nesse sentido, eu já acho que o governo tem uma atuação um pouco mais acanhada. Mas ao final do vídeo eu vou explicar aquilo que eu interpreto como as motivações para isso. Mas a gente precisa fazer uma análise fria e honesta com relação ao que está acontecendo. E aí vamos observar o seguinte. Para gerar essa mudança estrutural, que a história, né, do mundo moderno nos mostra, né, dos países que conseguem mudança de patamar, qualquer um deles, sempre foi muito necessário uma grande coordenação, investimento, planejamento estatal envolvido. Sempre, em todos os casos. Todos. Inclusive os Estados Unidos. Então precisa de muito investimento, muita coordenação, muito planejamento para você mudar o patamar tecnológico do país, para você mudar o patamar das infraestruturas do país, para você alterar e alcançar patamares altíssimos de capacidade produtiva de maneira diversificada. Então envolve um esforço muito grande. E para alcançar esse objetivo, o que a gente observa enquanto analista é que não há um plano tão robusto que vá nessa direção por parte do governo como ele está hoje. Que essa não é a perspectiva imediata do governo. O governo está talvez mais focado na primeira lente. O grande sinal disso é a própria existência da regra fiscal que está vigente, né? O famoso arcabouço fiscal. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dele, tenho vídeos aqui no canal que falam a respeito, mas o que a gente pode dizer como síntese é que ele paulatinamente leva a uma diminuição da participação estatal na economia. E isso não é opinião, não é interpretação, é o motivo de existência dessa regra fiscal. Ela leva necessariamente, e ponto, não tem discussão, à redução da participação do Estado na economia. E aqui eu lembro novamente, não existe experiência na história do mundo que essa mudança estrutural não tenha ocorrido por meio de um esforço estatal gigantesco, com muito dinheiro, muito investimento, com coordenação de política pública, com planejamento em cada item, incentivos de setores, enfim, uma série de elementos que compõem uma política de desenvolvimento e que não envolve, certamente isso não coincide
com uma regra fiscal restritiva que leva à diminuição da capacidade de investimento do Estado. E da maneira como está a regra fiscal, ano após ano, a participação estatal ela vai diminuir, porque a regra foi feita para isso. Isso quer dizer que o governo não está fazendo nada para tensionar essa mudança estrutural? De maneira alguma. O governo tem feito. Existem elementos da política econômica que tensionam para a mudança estrutural. E o principal elemento, que talvez tenha sido a principal aposta do governo, é aquilo que a gente chama de política creditícia. Ou seja, a atuação de bancos públicos, e aqui sobretudo o BNDES e outras agências também que estão associadas, inclusive para a área de tecnologia, como o FINEP, a Embrapi, que é uma empresa voltada para a inovação, tem disponibilizado uma série de recursos de crédito voltado ao estímulo ao investimento privado, ou seja, setores privados têm a disponibilidade de um crédito a taxa de juros mais amigáveis, com condições mais interessantes de pagamento e de prazo, que possibilita a retomada de um grau de investimento interno na economia brasileira, em setores estratégicos. E, inclusive, o BNDES tem trabalhado com bastante criatividade nesse sentido, apesar de que existem contradições, né? Atividades que se conjugam muito mais com uma agenda neoliberal de financiamento da participação privada em serviços públicos que a gente deve criticar, principalmente quando a gente está falando aí de financiamentos voltados para a área de educação, que é um setor estratégico e que é um dos grandes problemas hoje do governo, sem sombra de dúvida. Mas o saldo é muito positivo da atuação do BNDES, principalmente porque nos últimos anos a atuação do banco foi muito prejudicada. Então, a gente tem brigado aí para voltar a patamares do final da década de 2000, mas com uma perspectiva de financiamento mais estratégico de setores, mais bem desenhada do que naquela época. Inclusive, uma das iniciativas que se configura como muito interessante é o programa Acredita, que tenta descentralizar a oferta de crédito via intermediários e que tem como foco principalmente as micro e pequenas empresas, né, com volumes bastante robustos que são sustentados por um fundo de equalização. É uma estratégia muito interessante. E o BNDES tem atuado sobretudo num setor muito importante que é o de transição energética, né? Então, se a gente for verificar, boa parte dos financiamentos que estão sendo liberados, né, do crédito liberado, são créditos voltados para setores que estão relacionados à transição energética. Então, para financiamento de usinas fotovoltaicas, de energia eólica, enfim, e outras áreas tecnológicas também muito importantes. Agora, também aí há contradições, tá? Tem uma certa liberalização geral para os investimentos nesses setores que tem trazido em diversas frações do território nacional uma série de impactos ambientais e sociais, ou socioambientais, se a gente preferir, com prejuízo a comunidades que têm o seu papel muito importante na conservação de biomas, da biodiversidade ou da sociobiodiversidade também, se quiser utilizar um conceito mais apropriado, e que podem estar relacionados, inclusive, a uma prática, ao desenvolvimento de um setor biotecnológico que envolva a comunidade de uma maneira muito mais interessante. Então vai no caminho bem, mas a gente tem que fazer alguns ajustes finos aí na condução dessas políticas. Mas vou ser muito sincero, para o nível de desafio que a gente precisa superar para levar esse caminho que eu defendo, que é o do desenvolvimento, da mudança estrutural, a política creditícia sozinha não segura, é pouco. Seria necessário um volume mais robusto, mais agressivo de investimentos públicos, né, de política fiscal, que é tão demonizada pelos principais veículos, são propriedades de empresas do setor financeiro. Todos os veículos de mídia, os principais que você está acostumado a ver por aí, são propriedades de empresas do setor financeiro, todos. E, nesse sentido, o arcabouço fiscal, da maneira como ele está, é uma vitória desses setores, indubitavelmente. E a gente precisa dizer mais do que isso. O debate sobre a política fiscal hoje no Brasil é um debate falso, é um não debate. Começa pelas piruetas retóricas aí que
Lá vem ele vindo. Deu 2 bunda canastra e uma tripla virada de cambota. Os veículos de imprensa têm feito na explicação da lógica do problema fiscal brasileiro, ou do risco fiscal. É sempre uma lereia muito pobre intelectualmente, que pega um suposto excesso de gastos do governo, que levaria à inflação, e que por sua vez levaria a juros altos, e que, portanto, levaria à necessidade de corte de gastos. Não é sempre isso que você escuta? Então, esse discurso, na verdade, como bem aponta o economista, um dos criadores do Plano Real, inclusive, o André Lara Rezende, nada mais é do que uma camisa de forças ideológica que acaba controlando o debate econômico brasileiro. E nessa camisa de força ideológica fica presa a verdade sobre o processo inflacionário, que é ultra simplificado no discurso desses veículos. Prende também a verdade sobre o quão custoso é a manutenção por um longo período de tempo de taxas de juros tão altas. E aí, quando eu digo custoso, é custoso para a sociedade, é custoso para o empresário, é custoso para o governo e, pasmem, é custoso para a política fiscal, é custoso para as contas públicas. E prende-se também a verdade, nessa camisa de força, sobre a importância do investimento público, tanto para o crescimento da economia e, como é também para o crescimento da economia, é também para o alcance do famigerado equilíbrio das contas públicas. Se você tem um investimento, a economia roda, para simplificar aqui um pouquinho, essa ativação da economia gera maior arrecadação, gera maior crescimento e, portanto, a gente tem uma maior arrecadação, você equilibra a relação dívida-PIB, ou seja, você aumenta o denominador da continha. E se o denominador aumenta, o número diminui, correto? E olha só, recentemente saiu um estudo capitaneado pelos economistas Marina Sanches, Riaman Rodrigues e Guilherme Klein, lá do MAD, da USP, que simularam cenários de ajuste fiscal considerando diversas possibilidades, desde esse cenário mais conservador, que infelizmente é o que a gente está tendendo a viver, agora com o anúncio pela equipe econômica de um corte dentre contingenciamentos e bloqueios de orçamento de cerca de 15 bilhões de reais, portanto travando diversos investimentos públicos importantes, mas até outras propostas de ajuste que levam em consideração o aumento da arrecadação e aí principalmente incorporando aí a taxação de grandes fortunas, enfim, uma tentativa de implementação de um imposto de renda mais progressivo e principalmente com a manutenção de políticas sociais e manutenção de investimentos em patamares mais elevados e calcularam o resultado disso para essa relação dívida-PIB. E não precisa de muita surpresa para a gente entender que justamente o cenário que mantém o investimento e aumenta a arrecadação é aquele que traz melhores resultados na relação dívida-PIB, com o crescimento econômico, o mais importante. Já o cenário que leva em consideração os cortes tem uma diminuição muito pequena nessa relação dívida-PIB e, infelizmente, com decréscimo aí do PIB, do produto. Por isso que eu estou dizendo, essa busca pelo equilíbrio fiscal é um debate falso. Ninguém está preocupado com isso, na verdade, né? Talvez a gente, nós economistas mais desenvolvimentistas, é que estejamos mais preocupados com contas públicas, muito mais do que esses caras aí que ficam falando que estão. Porque, na verdade, a preocupação deles é manter um patamar elevado de juros real da economia, como eu já disse aqui várias vezes, e ficarem lá pendurados na dívida pública com altos rendimentos. Enquanto isso, a própria taxa de juros faz com que o resultado nominal, ou seja, se a gente pega as contas públicas todas, né, as despesas públicas e leva em consideração aquilo que o governo precisa pagar de juros e amortização de dívida, é aí que está o problema. A manutenção da taxa de juros em patamares elevadíssimos aumenta e muito esse montante que precisa ser gasto pelo governo todos os anos para a manutenção do serviço da dívida. E então, para essa dívida não adquirir uma trajetória explosiva, justamente porque os juros estão elevados, aí a turma vai para cima do restante dos gastos, que é a política pública. Então fica aí com essa agenda de
pressionar o governo para cortes de gastos de uma maneira insana, enquanto que o que mais impacta na dívida é justamente o seu custo, ou seja, a taxa de juros. E é preciso que a gente coloque isso o tempo inteiro, coloque isso bem na cabeça. O verdadeiro equilíbrio das contas públicas vem com crescimento, vem com mudança de patamar, vem com desenvolvimento. E é importante dizer, a gente não pode cair na armadilha de inverter a lógica de prioridade das coisas. As contas públicas, o orçamento público é um instrumento para se chegar àquilo que a sociedade almeja, e não o contrário. Fique esperto com isso. Mas aí um malandro desses vai vir e vai dizer, mas e a inflação? Inflação. Puxa vida, e aí que de novo eu recorro ao André Lara Rezende, que tem tese sobre as motivações do processo inflacionário, um dos consultores lá do Plano Real, e que vai dizer o seguinte, olha, a inflação, a motivação da inflação, ela é variada. A natureza da inflação é bastante variada. E não necessariamente a taxa de juros vai impactar sobre essas diferentes naturezas do processo inflacionário. Vou dar um exemplo. O aumento de combustíveis está extremamente vinculado ao preço do petróleo no cenário internacional. E essa relação do câmbio, uma vez que a gente ainda importa bastante combustível refinado. E não vai ser com taxa de juros que a gente vai equilibrar essas contas. Tem uma série de outros elementos de política econômica que a gente pode mobilizar para combater esses processos inflacionários de uma maneira mais profissional e responsável com os interesses do povo. Mas então vamos voltar à avaliação. O governo vai num caminho bom? A política econômica vai num caminho bom? E aí eu já disse que, sob o ponto de vista da mudança estrutural, é um caminho acanhado. Mas por quê? E aí envolve os cálculos políticos que internamente o governo faz. Vocês viram aí nas últimas semanas uma campanha imensa desses mesmos veículos liberais que, ainda que a equipe econômica adote os princípios que lhes são favoráveis, faz uma campanha enorme de desmoralização do Fernando Haddad, da equipe econômica e do próprio Lula o tempo inteiro. E aí eu te digo, para manter uma política robusta de investimentos públicos, a gente teria que passar por alguns anos de déficit público de maneira programada, segura, inclusive antecipando esse movimento para que os agentes criem suas expectativas e consigam prever os seus movimentos também. No entanto, seria possível passar aí 2, 3 anos tomando pancada dia sim, outro também. Pô, essa pegou na boca, hein? Pisapé é uma invenção dos deuses. Pega aí! Feel the fucking mellow bitch, baby! De uma Faria Lima e seus funcionários na imprensa neoliberal. Como é que é o estilo do Faria Limer? Tem que meter aquele shortinho na estica, slim fit, aquela polozinho, suéterzinho no pescoço pra ficar como, ó. Ai, calica! Que defendem seus interesses de ganho de curto prazo e seu direito adquirido de ficar pendurado na dívida pública o tempo inteiro, com juros altíssimos, e de uma trajetória de dívida que fica tensionada por um movimento mais agressivo de investimentos públicos que trariam grandes retornos para a economia brasileira, mas que num curto prazo significariam sim a manutenção programada de déficits públicos que deveriam ser financiados pela dívida. O governo teria condições políticas de se sustentar nesse período de turbulência, ainda que os seus resultados levassem a uma melhoria significativa, num prazo até curto, das condições de vida da população? Esse é o cálculo político que precisa ser feito e que não é simples. Ao mesmo tempo, não fazer uma política robusta de investimentos pode não trazer os efeitos materiais, os efeitos concretos sobre a qualidade de vida do povo, sobre oportunidades de emprego mais qualificado, novas perspectivas para a juventude, que também podem ser perigosos na sustentação do governo e alimentar um grau de frustração que é combustível para o crescimento da extrema-direita. Entende que é uma pergunta difícil de ser respondida? Talvez dê certo, sim, essa aposta do governo da tentativa de mudança estrutural nesse primeiro momento via política creditícia, mas não é nada garantido. Como eu disse, do meu ponto de vista, é um risco muito grande, porque tende a ser pouco perto dos desafios que a gente precisa superar, e esse pouco vem acompanhado, por conta da regra fiscal, de
ano após ano, da necessidade de contingenciamentos, de bloqueios, de cortes de gastos e, fundamentalmente, de investimentos em áreas importantes. A verdade, portanto, é que na economia brasileira contemporânea a gente está preso em uma armadilha. A gente não coloca de maneira vigorosa em prática medidas necessárias para uma mudança estrutural como uma estratégia para nos sustentar ainda com alguma fração de controle da máquina pública por meio do Poder Executivo e aí notoriamente o governo fazendo seus esforços dentro daquilo que é possível estruturalmente. Mas essa sustentação é tênue, porque os efeitos econômicos concretos podem e tendem a ser bastante limitados, obviamente descontando aquilo que o governo tem feito muito bem, que são políticas sociais que dão um colchão de sustentação para a população. Talvez, só talvez, fosse o caso de assumir um pouco mais de risco e de algum grau de enfrentamento na defesa dos interesses em favor da mudança estrutural, do desenvolvimento, apostando muito na criação de uma força política a partir dos ganhos concretos na elevação da qualidade de vida da população, ainda que tomando muita pancada daqueles que têm um interesse contrário a esse objetivo. É fácil? Não, mas nada é fácil. Pois é, meu povo, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão. Te agradeço de ter ficado até aqui. Peço novamente, deixa seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente aí nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. Deixa aí seu comentário, vamos debater, vamos conversar sobre esse assunto, me fala o que você achou da minha análise, me apresente os elementos da sua análise também, vamos dialogar, vamos trocar essa ideia. Um beijo, até a próxima, valeu!